doutora Roseli, bom dia. Henrique. A paz e a alegria de nosso Senhor. Amém. Estamos aqui na nossa sala, uma vez por mês, com muita alegria, uma espera muito grande, ansioso pelo tema, né? Porque hoje nós vamos trabalhar, parece que é algo que, sabe, machuca um pouquinho o coração de muita gente, até o nosso. Sim. Mas eu quero primeiro que você cumprimente os telespectadores. Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Também, assim, dou o meu... seja bem-vindo você que está nos assistindo agora, né? Nesse programa, e espero contribuir com vocês nesse tema de hoje, que eu acredito ser muito rico para todos nós. Doutora, a senhora escolheu com muito carinho, eu fiquei pensando sobre isso. Como que eu vou trazer para mim e você em casa traz para você, né? Como é que eu vou lidar com sentimentos de culpa? Eu estava observando uma leitura, fazendo uma comparação entre culpa e vergonha. E fui descobrir que a culpa, não sei se a senhora concorda, é um sentimento desconfortável no nosso coração quando nós fazemos algo que não deveríamos ter feito, né? E o que é isso? É isso mesmo? A culpa é um misto de sentimentos de pesar, muito desagradável de sentir. Desconfortável. Desconfortável. Incomoda. Sim. Você lembra daquela palavra que se chama escrúpulo? Escrúpulo. O escrúpulo, né? É exacerbação da culpa. Exato. Uma vez um padre me perguntou, porque ele havia, assim, orientado um penitente e que esse penitente era recorrente no mesmo tipo de pecado, né? Então, é um tema, assim, complexo. O escrúpulo, acho que vale a gente fazer um programa só falando sobre ele. Mas, comparando a culpa, é como se fosse aquele escrúpulo. Escrúpulo na verdade, vem do latim, que quer dizer pedra pequena, pontiaguda, que fica debaixo da sola do pé, machucando o pé, né? Então, assim, a culpa, ela é mais ou menos um sentimento que é recorrente, que é pesaroso, que é desconfortável, né? E que está presente basicamente nos seres humanos, porque, de uma certa forma, todos os seres humanos experimentam esse sentimento, que vem logo após, né, de transgredir uma regra, transgredir uma lei, violar, né, as normas, enfim, quando se realmente a pessoa sabe que errou, ela tem esse sentimento de que ela errou, ela tem essa percepção que ela errou, então bate na alma, bate no nosso interior aquele sentimento desconfortante. Né? Antes que a gente entre, doutora Roseli, nas consequências e nos tipos de culpa, que eu sei que a senhora, no seu trabalho, faz isso, a senhora tem observado nessa partilha com as pessoas que vêm com esse sentimento desconfortável de algo que não devia ter feito, e ela está sofrendo, reclamando de outra situação, mas você descobre que é culpa que está embutida lá? Sim, às vezes... inclusive, esse tema foi sugerido até por uma telespectadora, né? Que não sabe muito bem lidar com uma situação que ela viveu no passado e ela, de uma certa forma, repercutiu, trouxe consequências até para os dias atuais, né? No comportamento dela, nos sentimentos, porque a culpa não entendida, ela pode levar para outros desdobramentos, né? As pessoas, elas podem ficar deprimidas, ansiosas, até mesmo, né, uma das classificações da depressão está presente o grande sentimento de culpa e, às vezes, aparentemente não houve, assim, uma transgressão, uma violação das normas, das leis, das regras, né, mas há um desconforto muito grande, às vezes, por pequenas situações que pode até ser uma culpa imaginária, que há uma diferença entre a culpa real, a culpa imaginária e a culpa sistêmica. Né? Então, é importante isso, quer dizer, ela pode ser uma culpa imaginária. Pode ser, pode ser. E assim, qual é a expressão maior de quem se sente culpado? Né? Se eu tivesse feito daquele jeito. Ou se eu não tivesse falado, se eu não tivesse falado, ou se eu não tivesse agido... ou se eu tivesse providenciado logo, não teria acontecido aquilo, né? Então, a pessoa que se sente acompanhada desse sentimento de pesar, ela vai na sua linguagem e ela vai expressar
um tom de arrependimento, um tom de lamentação. É muito comum a gente observar esse se, né? Esse se, essa condição, ela está sempre ligada a algo que você fez e que se arrependeu. Doutora, eu posso estar vivendo o dia de hoje, mas trazendo o sentimento de culpa lá de trás? Sim. E que eu não soube lidar com ele, não soube buscar cura, e de repente ele volta, a minha consciência, e eu faço comparações com dias atuais. Pode acontecer isso? Sim, sim. Nós estamos sempre no processo de aprendizagem, né? Às vezes, lá atrás, na nossa infância, adolescência, enfim, idade adulta, mais jovem, a nossa capacidade de experiência, os nossos conhecimentos, né, os nossos recursos não eram exatamente como são hoje. Tá? Então, à medida que nós vamos evoluindo e percebendo e aprendendo, né, novos conceitos, novas experiências, nós fazemos uma comparação. Né? Então, às vezes, a pessoa ela traz em si um sentimento de culpa de que ela fez lá atrás, tá? Mas que naquela época ela não tinha instrumentos suficientes para lidar com aquela situação. Entendi. Tá? Entendi. Então, o que a gente geralmente propõe é reavaliar, né, reestruturar aquele fato, justamente como, dentro daquele padrão de pensamento, de experiência, né, de conhecimento que aquela pessoa tinha naquele exato momento, né, para então poder ressignificar essa culpa. Eu, no próximo bloco, não sei nem se vou atropelar, mas quero deixar a senhora bem à vontade para desenvolver o assunto. Mas eu estou com uma coisa aqui assim. Será que também eu posso trazer uma culpa pelo sofrimento de meus pais, pela infelicidade dele, quando a minha mãe, por qualquer motivo, ou meu pai disse, é por sua culpa que nós não somos felizes, é por sua culpa. E a gente não sabe o que fez. Até por ter nascido a gente é culpado. Será que isso afeta hoje, já casado, adulto? No próximo intervalo vamos conversar sobre isso. Nós estamos apresentando o programa Você Pode Ser Feliz, hoje com a doutora Roseli, com um tema, gente, que vai longe. Vai longe. Vai longe. Como lidar com o sentimento de culpa? E eu tinha perguntado no bloco anterior, doutora Roseli, a respeito disso, né? Uma pessoa que hoje é adulta, pai, mãe, ela já está na fase adulta, até vitoriosa em algumas áreas sociais, mas ela traz lá no fundo do seu ser uma culpa porque o pai abandonou a mãe, porque ela foi causa de sofrimento, porque ela não devia ter nascido. Se você que é a causa do sofrimento, você que é a causa das brigas em casa. E a nossa diretora Iriane disse algo mais profundo ainda. Quando, por qualquer motivo, seja qual ele, que a mãe faleceu no parto, a criança nasceu, se alguém falou isso na hora que ela tomou consciência, se não gera no coração dessa menina, desse menino, eu sou culpada da minha mãe não existir. É isso? É isso mesmo. Então, são dois casos diferentes, né? Sim. Porque, geralmente, as pessoas que sentem culpa, elas têm dificuldade de assumir a sua própria culpa. Então, ela joga para o outro, como no caso desses pais que ameaçam, né, os filhos com esse tipo de imposição de linguagem. Você é culpado porque nós brigamos, você é culpado por você ter nascido, enfim, né? Claro que isso vai ter um efeito, um impacto no psiquismo dessa criança. E essa Será criança que eu podia dizer que esse impacto é devastador se a pessoa não souber lidar com isso? Sim, principalmente na criança, porque a criança não tem defesas psicológicas para poder entender e discernir o todo, a complexidade da situação. Porque é o que eu falei, muitas vezes, quando se joga a culpa no outro, é por causa da sua própria incapacidade de responder às suas próprias escolhas erradas, né? Então, um pai frustrado, uma mãe frustrada não consegue assumir a sua própria responsabilidade dessa frustração e então desloca esse sentimento para um indefeso. Agora, se essa criança ela vai crescer num ambiente ameaçador, onde ela é o receptáculo das frustrações desses pais, com muita certeza que ela vai ter algum tipo de sentimento de culpa, de inadequação, de que ela está atrapalhando, de que ela não deveria existir, de que ela não é uma pessoa boa. Então,
esses registros vão ficar no interior dessa criança, né? E ela poderá vir ter inadequações. Agora, no caso da que a produtora relatou, dessa criança que perde a mãe ao nascer, isso a gente trabalha muito dentro do método da vivência terapêutica, porque realmente a criança, inconscientemente, ela se auto-sabota. Se eu fui responsável, entre aspas, pela morte da mãe ao nascer, então não me é permitido ser feliz, não me é permitido viver, não é permitido desfrutar da vida, não me é permitido estar bem na vida. Então ela poderá começar num processo de autossabotagem e de punição. O que é que vai definir essa autossabotagem, essa anulação, essa acusação que a própria pessoa desenvolve? Pode, assim, surgir de vários sintomas, desde um fracasso profissional, desde um fracasso de relacionamento, desde um insucesso na vida, desde uma incapacidade de lidar com as frustrações. Que talvez ela não percebe. Sim. É inconsciente, às vezes. Sim. São processos geralmente não perceptíveis e que precisa de ajuda, às vezes, de um profissional adequado ou mesmo de um diretor espiritual, de alguém, de um amigo que seja capaz de mostrar, né, para ela poder, então, tomar consciência de que a mãe não morreu no parto por causa dela, foi por uma situação, várias situações que conduziram, né, aquele fato tão doloroso, não é mesmo? Mas, trabalhando a culpa que fica nessa criança, geralmente nós colocamos esse adulto, né, que já não é mais criança, que busca terapia justamente para poder lidar com esse sentimento de culpa, e num processo de despedida amorosamente, né, da mãe. Então, diante da mãe, alguém representando a mãe, vai havendo um diálogo onde há uma despedida amorosamente dessa mãe, né? Tem um processo para terapêutico. Se livrar desse peso. Exatamente. Desse peso. Doutora Roseli, me veio uma coisa agora, eu queria que a senhora falasse se esse sentimento de culpa herdados, adquiridos, sem muita consciência, sem saber o que era na nossa infância, adolescência, se ela afeta a personalidade nossa hoje. Mas eu queria dizer o seguinte, será que também que as brigas entre pai e mãe, marido e esposa, se agredindo verbalmente, a criança ouvindo aquilo, ela também não pode gerar algum sentimento de culpa, porque ela fica indefesa para poder resolver um problema da infelicidade de pai e de mãe? Então, é o sentimento de impotência. Aí você está me falando uma culpa imaginária, não é uma culpa real. Ela se sente culpada, não é real. Não, é real. Então, existe a culpa imaginária, a culpa real e a culpa sistêmica. Tá? Então, a culpa imaginária é a criança tomar para si esse fardo de que ela é culpada pela relação dos adultos, dos pais, né? Então, por exemplo, você sabe que existem pessoas que se sentem culpadas simplesmente por estarem felizes? Você sabe que tem pessoas que se sentem culpadas simplesmente porque estão se divertindo saudavelmente? Que coisa! E é uma culpa imaginária. É imaginária. Existem pessoas que não conseguem Dos dois lados. Ela está infeliz e se sente culpada. Sem ninguém falar nada, é uma imaginação. Ou então, se ela está muito alegre, muito divertida, também se sente culpada. Sim, por exemplo, se uma pessoa ela está se divertindo, está com amigos saudavelmente, enfim, conversando, enfim. E, de repente, ela recebe um telefonema de que a mãe ou o pai passou mal e que foi para o hospital. Imediatamente ela vai associar, né? Puxa, estava me divertindo e minha mãe estava se sentindo mal ou veio até a falecer. Eu não estava lá. Então, da próxima vez que ela poderá se divertir, isso pode se transformar, né, num sentimento, pode gerar um sentimento de culpa e ela não aproveitar, não saber desfrutar daquele momento gostoso, aquele momento, né, de prazer. Dá um exemplo assim, bem prático de a pessoa que está infeliz por qualquer motivo, ela se sente culpada, que gera isso para os outros. Então, por exemplo,
existe a culpa imaginária de que um colega de trabalho pediu uma carona para você. Você está super cansado, né, naquele dia, não consegue andar mais nem um pouquinho, você precisa descansar. E aí você diz não para esse colega, não posso te levar. Daí a pouco, durante o seu caminho, seu trajeto até sua casa, você vai ficar perguntando, né? Mas por que eu não fiz isso? Eu deveria ter levado. Puxa vida, o que ele vai pensar de mim? Poxa, eu não fui bom o suficiente para poder levá-lo até a casa dele. Então, esse mecanismo psicológico vai gerando um peso, né? E esse peso se transforma em culpa, tá? Poxa... E aí você fica sabendo no dia seguinte que aquele cara que você negou a carona, né, teve um probleminha lá que qualquer. Aí aumenta ainda mais... Aumenta a culpa. O se eu tivesse sentimento de feito... culpa. Se eu tivesse feito. Então vem uma segunda... Então isso é uma culpa imaginária. Imaginária. Que ela pode ter elementos consistentes e reais, mas que tá gerando na minha mente algo irreal. Que a pessoa pode ter pego outra carona e ficar feliz. Isso. Então, né? assim, crianças que estão na adolescência, que estão descobrindo a sexualidade, que fazem certas brincadeiras, né, em relação à sexualidade. Claro. É muito comum, inclusive, assim, antigamente, né? Principalmente entre os meninos. Entre os meninos, entre as meninas, ou menino com menina, enfim, que tem esse jogo da sexualidade. Se a pessoa já tem uma personalidade, né, com um temperamento melancólico, colérico tendência à depressão. E tendência à depressão, e que o ambiente é muito castrador, um ambiente que é muito severo, é muito punitivo, essa criança, ela poderá extrair dessa situação um sentimento de culpa, de que ela foi culpada por ter tido alguma experiência sexual, de ter pensado ou de ter sentido alguma coisa diferente, não deveria ter sentido. Então, a ideia sempre é punitiva, né? Sempre de alguma ameaça, e está ligado à culpa imaginária, tá? Então, nós estamos na culpa imaginária. Culpa imaginária, né? Que é diferente da culpa real. Real, claro. Tá? Doutora, também alguém que pode chegar aqui e dizer assim para nós dois: vocês são culpados do meu sofrimento, das minhas derrotas, e sair. E eu posso falar, bom, eu não sou. E a senhora ou eu poder dizer assim, nossa, eu sou culpado do sofrimento dela. E gera em você uma depressãozinha por algo que foi falado e que não é real. Você imagina, tem tendência da pessoa sentir-se mais culpada do que a outra. Sim. Só por causa de uma palavra, né? Sim. Aqui em casa ninguém me ama. Sim, né? Depende então, né, do seu tipo de personalidade, do seu tipo de temperamento, do seu próprio ambiente, né, onde você foi, enfim, nasceu, onde você foi educado, formar, né? Então, depende também. E também é uma culpa imaginária, né? Porque falou para todos, Sim. Aqui ninguém me ama. E alguém toma como culpa e fica imaginando. Sim, né? E aí se não houver uma iluminação interior, um entendimento, né? Uma tomada de consciência e uma revisão dos fatos, né? Olha, a revisão dos fatos baseado na realidade, né? Não nos sentimentos, mas na realidade, essa pessoa, então, ela se sente capturada pelo sentimento de culpa. Oh, maravilha! Né? Então, é uma pessoa que vai atraindo as culpas dos outros para si e ela vai ficando cada vez mais imobilizada, paralisada e assim, doente, né? Doente. Se torna uma doente. Uma campeã mundial de sofrimento. Ninguém sofre no mundo mais do que eu. E assim, uma vítima das circunstâncias, né? Verdade. E ela não tem nem consciência, mas precisa buscar ajuda. Doutora Roseli, antes de entrarmos nas culpas reais, voltemos um pouquinho às imaginárias, que parece que ela é um campo muito fértil. Sim, ela é. Tá? Nós estávamos conversando aqui no intervalo. Uma mãe que trabalha e deixa os filhos, ela pode, se um filho cair, se um filho ficou doente, alguma coisa, e ela deixou alguém, o mais velho, cuidando dos outros e não consegue dar o carinho, embora ela precise trabalhar, ela pode também criar uma culpa imaginária de não ter estado presente no momento certo, quando o filho vai para a droga, ou arruma namorado muito cedo. Sim. Acho que essa queixa ela é muito recorrente nos dias de hoje. Né? Porque a mãe, ela
por natureza, ela se sente na obrigação de cuidar de seus filhos. Mas é natural É isso. natural. Mas se ela necessita de ter um trabalho, de estar trabalhando, de poder também ser função de provedora do lar, ela precisa balizar, equilibrar essas funções da maternidade, né, e de sua profissão, de sua função profissional. E com isso, muitas vezes ela pode carregar, sim, um peso de culpa, mas não é uma culpa real, porque acredito que uma mãe que seja saudável, que ama seus filhos, né, ela não vai, assim, deixar de propósito com que as coisas possam acontecer de uma maneira funestas para os seus filhos, de maneira nenhuma. Ela vai tentar se prevenir de todas as formas, para justamente evitar a culpa, né? A culpa, ela traz isso de bom para nós, ela impõe limites ao nosso comportamento, ao nosso julgamento moral. Ela nos coloca-nos diante de escolhas que são certas e erradas para nossas vidas, né? Então, acredito que a mãe atual, ela, vez ou outra, eu escuto essa queixa, eu me sinto culpada de ter que sair para trabalhar e deixar meus filhos. Mas veja, se você de fato precisa trabalhar, precisa trazer o seu dinheiro para pôr, para ajudar na sua casa, na renda da sua família, né? Você não tem muita escolha, você precisa então decidir e assumir as responsabilidades dessa escolha. É que muitas vezes, Henrique, nós não aprendemos a assumir as nossas responsabilidades, as nossas escolhas. Escolhemos, necessitamos, foi uma escolha, foi uma decisão, então eu preciso olhar para todas as possibilidades, né, diante dessas escolhas. E a culpa, ela intensifica-se muito mais quando nós fugimos da nossa noção de responsabilidade. Entendi. Tá? Então, veja bem, você que está nos acompanhando, a culpa imaginária. Agora, o que é culpa real? A culpa real, ela é de fato uma transgressão de uma lei, de uma norma, de uma regra, de um padrão, né, que você deliberadamente, você transgrediu, você violou, você não respeitou. Né? Foi uma decisão própria, vamos dizer. Seja de que maneira for, foi você que fez. Foi, né? E tem um efeito, então, nocivo, tem um efeito funesto, tem um efeito com algo que provocou um dano, né? E, então, essa é a culpa real. E o que é a culpa sistêmica? Nós estamos trabalhando a imaginária, a real e sistêmica. Sistêmica se refere a quê? Então, deixa eu só voltar um pouquinho na culpa real. Claro. A culpa real, ela tem também esse poder de ajudar-nos a entendermos os nossos limites e as nossas escolhas. Tá? Uma vez que nós olhamos para os nossos, digamos assim, erramos o alvo, errar o alvo quer dizer pecado, né? Hoje em dia não se fala muito pecado, tá? Parece que se esqueceram de que existe pecado, né? O pecado é errar o alvo, eu errei o alvo, eu transgredi uma lei, né? Em vez de eu assumir e ser obediente a uma lei, a uma norma, uma regra, eu preferi ser desobediente, né? É simples, você é um condutor, você tem as leis de trânsito, você está com a sua condução, com o seu automóvel, você passa no sinal vermelho, você está o quê? Infringindo a lei, transgrediu a lei e você poderá arcar com as consequências disso, tá? Ou pode ser multado, ou pode atropelar alguém, enfim. Isso é pecado, sabia? É um pecado. É um pecado, quer dizer, você transgrediu, você alterou, desviou o alvo. Então, nós pecamos contra Deus, pecamos contra o próximo, pecamos contra a sociedade. Enfim, nós pecamos, nós erramos. Então, tudo que de fato você transgride, tenha consciência que você transgrediu, é de fato culpa real. Culpa real. E a culpa sistêmica, ela é bastante complexa e é o que nós mais, assim, trabalhamos dentro dessa abordagem da terapia sistêmica familiar, né? Então, suponhamos que dentro de um sistema de origem, um avô tenha transgredido uma lei, ou seja,
ele tenha matado alguém e ele não assumiu essa culpa, tá? Ficou como um segredo de família, ficou um segredo que ninguém lá muito sabe, pode ser que venha a dar outras explicações do que a verdade, certo. Mas esse avô matou alguém. Muito provavelmente um neto, se o avô não assumiu a culpa, um neto, um descendente vai assumir essa culpa. Que coisa. Porque vai ser deslocado, vai haver um deslocamento até o quê? Haver uma reparação. Uma reparação. Reparação por aquele dano, por aquele fato, tá? Então, muitas vezes os pacientes chegam com essa queixa. Eu sinto um sentimento de culpa, mas eu não sei de onde vem. Eu não sei, eu já fiz uma avaliação da minha vida, eu já fiz uma avaliação da minha consciência, já refleti, mas não existe um objeto real de culpa e eu sinto essa culpa no meu ser, na minha alma. Então, aí nós vamos investigar sobre os fatos que ocorreram nas famílias de origem, né? E que geralmente estão ligados a fatos que traumatizam o sistema. E um descendente pode herdar através de compartilhar os sentimentos, tá? Esse sentimento que vem deslocado, ou seja, esse descendente vai herdar esse sentimento para quê? Para que possa fazer a reparação, para que possa fazer um equilíbrio, né, diante daquela vítima. Entendi. Tá? Diante daquela vítima. Como o avô não conseguiu fazer a reparação ou não quis fazer a reparação, é deslocado para um descendente fazer. E é muito importante, então, uma pessoa que tem um sentimento de culpa, que ela diz, eu me sinto culpado por tudo, mas o que você fez? Não, eu não sei o que eu fiz. Exatamente. Quer dizer, aí tem que ser trabalhado, porque pode ser algo que foi deslocado. Enquanto não houver uma reparação, não se corta esse vínculo. Não se corta, exatamente. Importante. E a outra, como é experimentada a culpa sistêmica, é quando os filhos não conseguem devolver para os pais, né, aquilo que os pais fizeram aos filhos de bom. Então, os filhos vão se sentindo sempre tão inferiores e impotentes que não conseguem dar de gratidão, dar de volta todos os benefícios que esses pais fizeram para os filhos. Isso também pode gerar um sentimento de culpa, de inadequação, né? E uma outra forma que se aborda a culpa em termos sistêmicos quando, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem concreto que recentemente eu trabalhei. Uma irmã havia feito um aborto, né? E ninguém soube. Depois, mais tarde, se souberam que essa irmã havia feito esse aborto. E essa minha paciente que veio, ela veio relatando o seguinte, que ela sempre teve problemas para engravidar e ela não conseguia engravidar. E fazendo toda a anamnese, a entrevista, ela lembrou-se de que havia um comentário, um tempo atrás, que uma das irmãs havia cometido vários abortos, tá? E ficou sem solução àquela situação. O que acontece? Esse sentimento, essa irmã, por tentar compensar digamos, as vítimas, ela vai trazer para si, né, um sentimento de culpa e de autopunição. Entendi. Quer dizer, por amor àquela irmã, eu também me puno. Por amor daqueles sobrinhos que não puderam viver, eu também me puno com a negação de ser mãe. Aí precisa de um trabalho profundo e individual com essa pessoa. Precisa, exatamente. Para reparar isso. Para fazer esta reparação e colocar o quê? A responsabilidade
para quem fez. No seu devido lugar. Exatamente, né? E ela ficar livre desse peso, desse fardo. Que maravilha. Exatamente. Doutora, temos alguns minutos, depois a gente continua no outro bloco. Quais são as consequências negativas da culpa? São várias, né? Existe até, assim, umas pesquisas que tende a fazer uma associação a um sentimento de culpa e a doenças como câncer, como doenças autoimunes, né? Doenças, enfim, que gera muita destruição no organismo, né? Enfim, a autopunição eu acho que é uma das consequências mais evidentes, né? Pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, pode gerar um sentimento de inadequação, né? Enfim, são vários... Eu poderia chegar assim, ser mais drástico? Pode uma pessoa ser levada ao suicídio por trazer tanta culpa? Pode sim. Assim, o ápice, né? O ápice, O né? ápice. Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo de uma história que uma senhora tinha uma certa dificuldade, que um casal havia uma certa dificuldade entre si, porque ele gastava muito dinheiro em jogo. E ela havia recebido uma herança, e essa herança era da mãe, e ela não queria que o marido usasse essa herança para o jogo. E ele a forçou emprestar esse dinheiro, entre aspas, para ele pagar uma dívida do jogo. Essa mulher foi adoecendo de raiva, ela desenvolveu uma úlcera, ela não tratou da úlcera e deixou esse quadro evoluir até que ela teve um quadro mais agudo. Essa úlcera, ela se tornou assim hemorrágica e aí ela foi para a UTI e veio a óbito. E esse marido, né, por não conseguir reparar, né, porque ele percebeu, ele teve a consciência de que ele foi a causa que levou essa mulher a óbito, de tanto desgosto que ela teve, né, porque o marido já havia traído também, uma história bastante complexa. 3 meses após o falecimento dela, ele faleceu também, né? E ele se suicidou, porque ele não aguentou a culpa. Nossa, chegou ao ápice, né? Ao momento mais drástico. Então, o mais importante é não deixar gerar, né, doutora? Quando seja inconsciente, quando seja uma coisa que não tem fundamento, deixar isso gerando para não ocasionar uma doença, uma morte até na pessoa ou no outro. Interessante, meu amado e minha amada, eu vivo 2 situações, sabe, doutora Roseli? 2 situações no programa quando a senhora vem. Eu chego agora nesse momento muito feliz por esse programa e muito triste porque é o último bloco. É verdade. Passa rápido, né? Mesmo. Passa rápido. A Ângela das Graças mora em Uberaba, Minas Gerais. Ela faz uma pergunta para a senhora, doutora Roseli. Vamos pegar isso aí, bem rapidinho? Qual é a diferença, doutora Roseli, entre a culpa de hoje e a culpa do passado? Olha, eu não sei exatamente o que ela quer dizer com isso, né? Agora... Talvez de culpa que alguma coisa que ela sente culpada que ela está fazendo hoje e culpa que ela traz lá de trás. Tem diferença? Assim, o objeto da culpa continua sendo os mesmos, não? Os mesmos. Agora, eu penso assim que existem graus de diferenças quando você tem uma maior compreensão sobre o que é, né, a causa da culpa, ou seja, os objetos de transgressões, os fatos. Por exemplo, é diferente você compreender o que é uma mentira quando você é criança, jovem, adolescente, de um adulto e as consequências de uma mentira. Então, isso pode ir modificando-se com o tempo, ou seja, a tua consciência fica muito mais expandida, os teus conhecimentos ficam mais enriquecidos sobre o que é a mentira e quais são as consequências da mentira, tá? Então, essa é uma diferença entre o que atualmente ela tem como conceito expandido do que é a mentira e as suas consequências e a culpa que pode derivar disso, do que em relação à sua adolescência, por exemplo, ou uma criança mentir.
Muito bem, tá aí a resposta. Agora aqui, doutora Roseli, olha, a Adélia Maia, ela mora em Arapongas. Obrigado, viu, Adélia? Um grande abraço para você com todo carinho. Ela é evangélica, mas assiste a Século XXI, ela diz aqui. Está parabenizando a mim e a senhora pelo programa de hoje, que foi enriquecedor. Muito obrigada, Adélia. É, a nossa querida Adélia. Agora, a Regina, ela mora em Campinas. Olha o que ela diz. Fale um pouco sobre praga de mãe, rejeição de família, humilhação entre os irmãos, discriminação por terem filho adotivo, pragas de antepassados de outros contra os casamentos, praga que traz, vai ser casado, não vai ser infeliz e tal. O que pode ser feito para amenizar a situação? Eu queria dizer para a Regina que esse negócio de praga de mãe, praga de antepassado, nós podíamos fazer um programa sobre isso. Sim, eu acho que é bom até você separar esses temas. Vou separar isso aqui com muito carinho. Nós vamos preparar, sim. Deus quiser. Agora a Irene Moraes mora em Três Corações, Minas Gerais. Doutora Roseli, ela que está dizendo, meu genro é bipolar. Gostaria de saber o que a família poderia fazer para ajudá-lo. Bom, se já foi diagnosticado como bipolar, certamente ele está fazendo um tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico, que eu acho que isso é fundamental, né? Para poder ajudá-lo. Agora, e das mais diversas situações que vocês podem, né, ficar diante daquilo que é inesperado, porque a bipolaridade é um transtorno grave, complexo, né? Mas eu acredito, assim, que ter muita paciência e entender muito, assim, a sintomatologia e encaminhar da melhor forma possível. Quando ele está numa fase maníaca, procurar, de alguma forma, contê-lo. Se está numa fase depressiva, procurar motivá-lo, enfim. Eu acredito que, eu não sei exatamente em que aspecto, né, da bipolaridade eles estão precisando mais de ajuda, mas recorra também à fé em Deus, né, à oração, que Deus, Ele é por nós, não é mesmo? Muito bem. Agora, meu amado e minha amada, eu quero, nesse momento, agradecer muito, mas muito a Deus por esse programa de hoje. Doutora Roseli, eu queria que a senhora encerrasse o programa, mas ficasse em pé comigo, porque nós vamos daqui a pouquinho fazer a oração no final do programa, viesse até aqui comigo e dissesse para cada telespectador, e para mim, é claro, realmente o que isso pode fazer mal na nossa vida, esse sentimento de culpa. Né? Vamos lá? O tema é inesgotável, Henrique. Ainda teríamos muito mais o que falar, né? Inclusive como aprender a lidar de uma maneira mais eficaz. Mas assim, o erro e a culpa pode nos levar a patamares assim excelentes quando nós reconhecemos de que precisamos de alguém que é perfeito, né? De quem é perfeito? De quem é Deus, né? Nós precisamos de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. E eu, assim, gosto muito de uma imagem de um viajante, uma metáfora de um viajante, e ele estava viajando com várias cargas na mão, nas costas, nos pés, e um homem se aproximou diante dele e disse para ele, ô viajante, para onde você está indo? Se eu não sei exatamente para onde eu estou indo, eu só sei que eu carrego um peso insuportável. Aí esse senhor disse para ele, né? Se você souber como você poderia desfazer dessas cargas, o que você faria, né? Certamente, Senhor, eu me disporia de todas elas. Nesse instante, ele olhou para aquele homem e a face daquele homem começou a brilhar. E esse brilho se transformou-se na face de Deus, na face de Jesus. E esse Jesus se aproximou dele. Você não sabe que eu sou experiente para tirar a carga, porque eu tomo essa carga sobre mim? Eu já tomei sobre mim no Calvário? Venha, entrega para mim. Amém. Né? E você vai se sentir totalmente livre, você ficará totalmente livre. Amém. Né? Então, se você está com essa carga, sentimentos de culpa, sentimentos de inadequação, de derrota, de fracasso, saiba entregar à pessoa certa. E essa pessoa certa
é Jesus Cristo. Amém. Doutora Roseli, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do Carlos, sua família. Agradecer muito a Deus pela vossa presença hoje no nosso programa. Tenho certeza que fez um bem muito grande a todos aqueles que estão ligados conosco. Sentimento de culpa, gente. É um dia, todos os dias a gente vai ter. Não guarde. Resolve logo esse problema. Não fica gerando em você uma doença mental, espiritual, física, por causa desse tipo de sentimento. Eu quero agradecer muito, mandar um abraço para quem a senhora quiser. Um abraço a todos vocês que participaram desse programa, que Deus abençoe e que Ele possa, né, através da misericórdia, tirar todo o peso do seu coração. Já apareceu aí na tela o telefone e o e-mail da doutora Roseli, como você entrar em contato, pode entrar em contato com ela. Eu quero aproveitar o final do programa falando que você pode ajudar também a minha comunidade Anuncia-me adquirindo nossos produtos que estão aqui na associação. Basta você ligar para casa, 0 Apressadora 19 38719600 ou acessar então aí o rs21.com.br para você adquirir um desses livros, vai me ajudar muito na minha comunidade. Agora, junto com a doutora Roseli, nós só temos que agradecer a Deus por cada nome que estão aos pés daquela imagem da Senhora Aparecida. É apenas uma imagem, mas recorremos a ela para que a nossa vida, a gente sempre ouça a voz de Maria dizendo uma coisinha tão importante: façam tudo o que o meu filho vos disser. Deus está pedindo algo novo para você, meu irmão, para você, minha irmã. A Ele toda a honra e toda a glória. Por esse programa e por nossa vida que fizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos a sua audiência e voltaremos com a permissão de Deus na próxima semana, em mais um programa. Você pode ser feliz. Obrigado, equipe. Obrigado a todos que colaboraram e estiveram conosco. Um grande abraço.